você pode estar tomando o seu assento. Neemias, capítulo 2, versículo número 20. Quem encontrou, confirma comigo. Então lhes respondi e disse: o Deus do céu, Ele nos fará prosperar. Por isso nós, os seus servos, levantaremos e edificaremos. O Senhor nos fará prosperar e aí nós vamos se levantar e vamos trabalhar. Então a prosperidade do 20 tem dois objetivos: te mudar de posição, te levantar para você meter a mão na massa. Toma seu assento, muito obrigado. Eu quero aqui, irmãos, externar a minha gratidão a Deus por essa oportunidade, irmãos, preciosa que nos concede Deus nessa noite, né, de estar aqui servindo, sentindo a sua presença. Quem é espiritual já conseguiu discernir o movimento do Espírito de Deus aqui nesse meio. Muito feliz. Pastor João, muito obrigado por fazer parte desse momento, né? 5º aniversário da Assembleia de Deus Ministério Hebron, e eu sou um privilegiado por poder fazer parte desta data tão especial e compartilhar com vocês uma palavra de Deus. Deixo aqui a minha gratidão, muito feliz. Tive o privilégio de conhecer o pastor João no final do ano de 2021, né? Por intermédio do nosso amigo pastor Danilo. E neste ano eu também tive o privilégio de estar com vocês no Janeiro Profético. E glória a Deus, está retornando aí pela terceira vez. Eu gosto de dizer que melhor do que vir pela primeira é retornar pela segunda, né? E se caiu na terceira é porque o currículo foi aprovado. Então eu me sinto extremamente extasiado. Deus abençoe. Me faço nessa ocasião desacompanhado da minha família. Eu cheguei hoje de manhã no trabalho, e era 6h15, mais ou menos 6h20, minha esposa estava com dor de cabeça, eu saí, ela estava com dor de cabeça, né? Então eu achei por bem nessa feita estar sozinho, esse é o motivo. Então eu deixei ela lá, com os meus 2 filhos, o que vai aumentar a dor de cabeça dela, né? Mas são ossos do ofício, então é por isso que eu me faço desacompanhado da minha família nessa noite. Acho que não estou esquecendo de nada. Sim, trago um abraço, pastor João, a minha igreja hoje também, né? Mas eu venho debaixo da autorização do meu pastor Pedro Lucas, né? Sirvo a Deus no Ministério do Belém, e eu trago o abraço dele para o Senhor e para o Ministério Hebron. Deus abençoe cada um de vocês, amém? Aquela irmã ali, ó, de xadrez, que cantou aqui no começo, eu tenho até 9h20. Eu vou terminar antes, a irmã deixa um hino aí no gatilho, porque dentro do meu tempo eu gostaria que a irmã estivesse louvando a Deus também, tá? Não vou extrapolar o meu tempo, tudo dentro do planejado aqui para vocês. Mas vamos lá, irmãos. Eu estava trabalhando essa madrugada, né? E anotando algumas coisas no celular, trabalho à noite, moto, então não dá para anotar no papel. Anotei aqui no meu celular algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Livro de Neemias, que é onde está a temática proposta para a oportunidade. O livro de Neemias, o conteúdo desse livro é muito enfatizado sobre a reconstrução. Logo, se você lê todos os capítulos de Neemias, você percebe que o livro não se trata só de reconstrução. Porém, uma grande parcela desse livro está voltado para as reconstruções, para a reconstrução dos muros de Jerusalém, né, para suas portas que foram queimadas, e o livro se torna muito conhecido pelo fato da reconstrução de Jerusalém. Logo, observando o capítulo 6 e o versículo 3, Neemias, ele respondendo à afronta de inimigos, ele disse assim, ó: estou em uma grande obra, de modo que eu não posso parar. Logo, Neemias, ele está
no capítulo 6, dizendo que está realizando uma grande obra. Uma obra que já estava em andamento. Agora você pensa, se essa obra em andamento, ela é grande no capítulo 6, imagina no capítulo 2 que nem tinha começado ainda. Logo, aquilo que é grande, pastor João, se agiganta, né? Então a proposta de trabalho era muito grande. Vou aprender com Neemias que para fazer uma grande obra para Deus, eu preciso, como dependência, de um Deus que atue por mim. E é exatamente por isso que vocês estão completando 5 anos e vão completar 6, 7, 8, 9 até a volta, porque a obra é grande, mas o Deus que sustenta de cima para baixo e nós dependemos de baixo para cima, vai continuar dando capacidade para cada um dos senhores na realização dessa obra. Para fazer uma grande obra para Deus, eu preciso de um grande Deus que atue ao meu favor. Amém? Quando nós olhamos para a vida de Neemias, nós vamos perceber Deus atuando em favor deste homem para um propósito. E eu acho fantástico, irmãos, a maneira que Deus atua. A obra é grande, sim ou não? Só que isso começa, Deus começa a atuar na vida de Neemias através de uma visita. No capítulo 1, versículo 1, ele diz: eu estava na fortaleza em Suzã. No versículo 2 está escrito: e veio Hanani, visita. E aí quando você lê o contexto, você percebe que essa visita virou a vida de Neemias de cabeça para baixo e pé para cima. Giro de 360 graus. Porque foi Hanani que, quando veio, expôs para Neemias a situação que estava em Jerusalém. Ele disse para Neemias: quem está lá, quem sobrou do ataque de Nabucodonosor, quem voltou do cativeiro, porque já tinha terminado o cativeiro, tá? Está vivendo em extrema pobreza. Lembra dos muros, né? Os muros de Jerusalém, que são muito falados. Neemias não conhecia pessoalmente Jerusalém, né? Mas os muros estão vendidos. Não está totalmente caído, mas tem muita brecha, está muito quebrado, está feio. E os portões de madeira estão totalmente devastados pelo fogo. Estão vivendo em extrema pobreza e passando uma vergonha que não cabe no bolso. E aquela notícia, ela mexe com Neemias, ela perturba Neemias e ela vai mudar a história de Neemias. Então, como é que Deus começou a atuar em Neemias? Através de uma visita. Aí a gente, crente, a gente quer ver Deus atuar na nossa vida trazendo um furacão, trazendo um terremoto. Aí eu só acredito que é Deus que está fazendo seu púlpito tremer lá de madeira. Eu só acredito que é Deus que está no negócio se o irmão der uma voada e revelar para mim pelo menos 4 números do meu CPF. Aí eu vou acreditar que é Deus. E às vezes Deus quer mostrar que é Ele através só de uma visita, de um Hanani que chega. Às vezes Deus não vai vir revelar o seu CPF. Às vezes Deus não vai vir fazer o púlpito tremer dentro de um furacão. Às vezes é um Hanani que chega no teu palácio para mudar a história da tua vida. Aí eu percebo que ele chegou. E quando Hanani chega e libera a notícia para Neemias, 5 foram as ações de Neemias. Quando ele recebe a notícia, Neemias, ele se assenta, ele chora, ele lamenta, ele jejua e ele ora. Uma informação provocou 5 reações. Quem é que liberou a informação? Hanani. Como é que é o nome? Do hebraico, Hanani significa gracioso. Da raiz, graça. Então o nome Hanani significa gracioso.
Da onde que vem essa palavra gracioso? Da raiz graça. Oh. Quando Hanani chega espiritualizando, é a graça de Deus entrando no palácio para mudar a vida de Neemias. Porque não é o pregador na boa oratória, não é o cantor afinado que vai mudar alguma coisa, é a graça de Deus que entra para mexer aonde a mão humana não chega. Hanani, gracioso, graça. A hora que a graça entrou no palácio em Suzã, 5 reações do Neemias. A graça mexeu em Neemias pelo lado de fora. A Bíblia diz que ele se assentou físico. Então a graça mexe por fora. Aí o texto vai dizer que ele chorou e ele se lamentou, emocional. A graça mexe por dentro. A graça de Deus mexe por fora. A graça de Deus mexe por dentro. E detalhe, a graça de Deus leva Neemias para o campo da espiritualidade. Por quê? Porque ele partiu para o jejum e para a oração. Então olha que coisa fantástica. Quando Deus quer agir, às vezes é uma visita. É a graça de Deus mexendo por dentro, mexendo por fora e me levando para o campo da espiritualidade. Por quê? Porque a graça de Deus vai trazer um Hanani para me movimentar no meu palácio, para me movimentar fora do meu palácio, porque de Suzã, Jerusalém tem uma caminhada. Então a graça de Deus vai mexer com você dentro do palácio, vai te movimentar fora do palácio, e detalhe, vai te movimentar em uma Jerusalém parada pela catástrofe, pela crise. Você acredita nisso? Diga amém. Então eu profetizo nessa noite, não um carro, um Hanani na tua vida, a graça de Deus movimentando a tua história, dentro, fora, e te levando para uma profundidade ministerial e espiritual mais profunda. Olha, ele sente-se mover de Deus na vida dele. E aí o texto vai dizer para nós, no versículo 8 e 9, não precisa abrir não, eu leio para você. Ele começou a orar ali pelo versículo de número 5. Mas quando chega no 8 e no 9, eu achei fantástico isso. Olha a oração do homem. Lembra-te, rogue a palavra que tu ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se vocês transgredirem, eu vou espalhar vocês entre as nações. Mas se vocês se converterem a mim e guardar os meus mandamentos e praticá-los, então ainda que vocês estejam longe, eu os reúno de novo e trago para o lugar que um dia eu escolhi. Para resumo de conversa, lá atrás do Moisés, Deus falou assim, ó: obedece e eu cuido de vocês dentro da Palestina. Se vocês vacilar, pisar na bola, eu vou levantar uns malucos do lado de fora, como vara de disciplina, como a cinta de castigo, para espalhar vocês para fora da terra que eu dei para vocês, e vou levar vocês para essa linha de castigo. E aí você sabe que o norte caiu pela espada da Síria, o sul caiu pelas mãos de Nabucodonosor na Babilônia. Eu vou levantar e vou espalhar vocês. Mas dentro dessa linha de castigo, se houver conversão, vocês podem estar longe, eu trago vocês de novo. Olha que oração. Olha o nível de oração do homem. Quando ele ora no versículo 7 e 8, sabe o que Neemias ele está usando aqui? Neemias está usando o Levítico 26. Neemias está usando Deuteronômio 4, Deuteronômio 28, Deuteronômio 30. Não estava separado por livros, capítulos e versículos. Mas Neemias, nesses 2 versículos, usou tudo isso. Sabe o que eu aprendi, irmãos? Que quem lê, ora melhor. Aí o obreiro aqui falou para mim que é professor, e agora ele vai pular de alegria. Como que está o nível da leitura? Como é que está o nível da leitura?
Porque quem lê tem mais força. Quem lê tem mais força para caminhar. Quem lê tem mais força na intimidade e para reivindicar. Lembra? Eu lembro, viu? Porque eu li. Lembra do que o Senhor disse para Moisés? E aí você vai lembrar como? Se passa 1, 2 semanas longe dela. Não é sobre isso que eu quero falar não, mas guarde isso. Quem lê, ora melhor. Irmãos, olha a oração do homem. 11. Ó Senhor, rogo-te que esteja atento os teus ouvidos à oração do teu servo, a oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome. Faz-me prosperar hoje o teu servo. E qual é a prosperidade que você quer, Neemias? Apartamento, cobertura? Casa no litoral? Não. A prosperidade que eu quero é que o Senhor conceda para mim misericórdia diante do rei Artaxerxes. Oxi, por que você quer prosperidade? Por que você quer que eu te abençoe diante do Xerxes? Porque eu quero ir lá reconstruir a bagunça que Nabucodonosor fez. Você quer ser próspero para quê? Para o teu umbigo? Não, para abençoar o meu próximo. Porque quem está lá não consegue fazer, mas eu sei que o Senhor acendeu algo dentro de mim quando o Hanani chegou. Quando o Hanani chegou, um fogo foi aceso na minha alma, e eu sei que se as tuas mãos estiverem, eu consigo. Então eu peço a ti, eu sou copeiro, mas eu preciso que o Senhor mexa no coração dos Xerxes. O Senhor já acendeu a chama no meu, eu sei que o Senhor tem a chave para abrir o cadeado do coração do homem. E aí a gente chega no capítulo 2, irmãos, que é onde está o tema dessa festividade. No capítulo 2, Neemias, ele vai nos ensinar algumas lições que nos prepara para vivermos a prosperidade dos céus. No capítulo 2, Neemias nos ensina algumas lições. E eu pontuei aqui 3 para não cansar os irmãos. Amém? Número 1, para viver a prosperidade de Deus, Neemias vai nos ensinar que o tempo é uma ferramenta de Deus. Amém? O tempo, principalmente para essa galerinha aqui, ó, que eu já tive aí, tá? Hoje eu tenho 32 anos, né? Tô conservado, né? Você pensou que eu tinha 22, né? Eu tô com 32, já tive aí nesse grupo, tá? E nessa fase, só que não é só aqui não, tá? Aqui também tem. A gente gosta muito de atropelar o tempo. É aí que muita gente se perde. É aí que muita gente se machuca. Neemias vai nos ensinar que o tempo é uma ferramenta de Deus. Eclesiastes 3:7 está escrito assim, ó: há um tempo de estar calado e há um tempo de falar. No capítulo 1, versículo 4, irmãos, quando Hanani chega com a notícia, o homem, ele chorou e ele ficou triste, amém? Amém? No 1:4, ele chora e ele fica triste. Ele é copeiro do rei, irmãos. Eu acho que Neemias só perde intimidade para Xerxes, para a esposa. Porque depois da esposa do rei Artaxerxes, o mais íntimo do rei era Neemias. Era o cara que experimentava a bebida para ver se não tinha veneno. Será que o rei tinha que confiar nesse cidadão? Não. Pensa num cara que tinha moral, que o rei Artaxerxes era Neemias. Então, quando ele ficou triste, ele poderia muito bem ter chegado no Xerxes e falado assim: viu, companheiro, libera. Só que o texto diz que ele ficou triste, que ele chorou, mas ele não falou nada, porque há um tempo de estar. Como que eu sei disso? Por causa do capítulo 2. No capítulo 2, a tradução da linguagem de hoje vai dizer assim, ó: 4 meses se passaram. Quantos meses? Então foram 4 meses calado no físico, mas conversando aqui, ó,
4 meses de oração. Um dia ele foi entregar o copo para o Xerxes falou assim: não está bem, não está legal. E era perigoso. Quando você lê Neemias 2 na sua casa, você vai perceber que quando o Xerxes liberou a palavra, Neemias ficou com medo. Por quê? Porque dentro ali do mundinho persa, quem trabalha com o rei não pode comparecer triste diante do rei. Aonde que está isso? No livro de Esther. Porque no livro de Esther, Mardoqueu está do lado de fora e foi chamado para lá de dentro. O texto diz que ele não entrou porque ele estava com uma vestimenta de tristeza. Então ele entende: eu não posso comparecer triste diante do rei. Não poderia, principalmente Neemias, que tem que experimentar a bebida para ver se não tem veneno. Se Neemias está triste, mostrando preocupação, o homem do trono pode desconfiar. Eu acho que tem uma trama aí. Então era perigoso para Neemias entrar triste. Mas naquele dia, o semblante de Neemias não estava bem, mas o céu estava favorável. Se o Xerxes desconfia, pastor João, que ele está mal, ele poderia prender o Neemias. Mas Neemias estava desfavorável no físico, mas tinha 4 meses de jejum e oração, o céu estava favorável. Deixa eu falar para você, há um tempo de falar e há um tempo de estar calado. Mas enquanto você não pode falar a homens, olha a Deus. Dá certo, irmãos. Dá certo. No ano de 2007, pela primeira vez eu escutei Deus falando comigo, através de alguém: vou fazer de ti um pregador do evangelho. 17 anos eu tinha. 17 anos. Passado alguns meses, 2007, eu num grupo de jovens e um jovem ministrando. Ele apontou o dedo para mim e ele, falou: é você. Deus manda te dizer que vou te levantar como um pregador. Porém, não abro as portas enquanto eu não te batizar com o meu Espírito. O que eu fiz? Tempo de estar jejum, oração. Mais precisamente consagração. Consagrei 3 meses. Toda semana, segunda, quarta e sexta. Das 7 às 11, 7 a meio-dia. Não entendia nada de Bíblia, mas naquele período eu pegava a única Bíblia que eu tinha, João Ferreira de Almeida, aquela linguagem difícil de entender. Não entendia nada, mas lia. Não entendia nada, mas lia. Teve um dia que eu estava lendo a história de José, e José interpretou o sonho de Faraó. Os 2 sonhos têm o mesmo significado, e Deus mostrou 2 vezes, porque Deus tem pressa. Aquilo queimou no meu coração. Então quando Deus fala mais de uma vez, é porque Deus tem. Quantas vezes eu tenho falado contigo, hein? Não entendia nada. 2007 passou, entrou 2008, janeiro de 2008. Meu pai numa crise financeira, meu aniversário dia 26 de janeiro, eu falei: Deus, papai de baixo está quebrado, mas papai de cima não quebra. Vou querer de presente batismo do Espírito Santo. 3 meses na pegada, calado embaixo, falando em cima, calado embaixo, falando em cima. Meu aniversário, 26 de janeiro. No dia 20 de janeiro, um sábado antes, na congregação, sábado à tarde, ensaio de jovens, estávamos ensaiando. O líder resolveu travar o ensaio, falou: vamos fazer uma rodinha aqui, vamos deixar o ensaio para lá, vamos orar? E começamos a orar, colocamos um restitui lá, lembra do restitui? Eu não canto não, mas aí a gente começou a orar, e naquele momento de oração, Deus me selou com o Espírito, com fogo. E deixa eu falar para você, 20 de janeiro, no mesmo janeiro de 2008, eu preguei pela primeira vez. Janeiro agora de 2023, 15 anos pregando a palavra de Deus. Então há um tempo de estar calado, mas quando chegar o tempo de falar, eu quero ver quem é que cala a tua boca. Neemias, 4 meses. Então diga para o teu vizinho aí, ainda funciona. 4 meses de jejum e oração, ainda funciona. Dá certo. Aí ele vai falar, Olha, o que você pede?
Ele não precisa falar, o rei se posiciona. O que é que você pede? Eu acho fantástico isso, porque ele não precisou colocar o carro na frente dos bois. Foi o Xerxes que falou: fala para mim, o que é que você quer? Porque quando você respeita o tempo de Deus, o tempo da oportunidade chega. Há um tempo de estar calado e há um tempo de... Lembra do José? Acho fantástico o José, irmão. Moisés abriu o mar, Davi derrubou Golias, mas José é mais top, irmãos. Me desculpa quem vai contra aí, mas José, eu vou passar um bom pedaço da eternidade trocando ideia com ele, pastor João. Que José é fera demais, fera demais. Quando ele caiu na cadeia, ele falou: puxa vida, fugi de um adultério, uma fornicação. Só que em vez de subir um degrau, eu desci para a prisão do rei. Então, às vezes, irmãos, cuidado, tá? Porque a santidade, antes de te levar para cima, ela pode te levar para passear embaixo. Não gostaram, não entenderam. Venci a tentação, agora Deus vai me colocar no palco e eu vou cantar que os meus inimigos vão ter que jogar confete em mim. Não. Às vezes você vai fazer certinho, Deus, em vez de te levar para cima, vai te levar para baixo. Para aprender o valor de baixo, para quando chegar em cima não desvalorizar quem está embaixo. Lá embaixo teve um dia que o Zé, né, ele estava meio... cansou, né, porque... Aí ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. Ele falou que o padeiro eu não vou falar porque a casa caiu, vai morrer. Agora você, copeiro, você vai voltar a trabalhar com o faraó, do lado do maior homem do mundo nesse momento, do trono. Quando você chegar lá no faraó, fala de mim para ele. Fala que eu fui roubado da terra dos hebreus e nessa prisão eu não fiz nada para merecê-la. Fala de mim. Só que o que o José não estava entendendo é que não era tempo de falar, era tempo de estar calado. O texto vai dizer que ele saiu, o copeiro saiu de baixo, foi para cima, e quando o homem chegou lá, do lado do trono de Faraó, com o copo, só está lá porque o Zé interpretou, esqueceu do Zé. A Bíblia diz assim, ó: antes não se lembrou e se esqueceu de José. Mas tinha acabado de trocar ideia. Como que esquece assim? Só que não é coisa que se vê embaixo. É Deus em cima dizendo: tempo de estar calado. Eu desconfiguro tudo e você pode ter trocado a ideia há 5 minutos, mas se o tempo de estar calado, eu faço a galera se esquecer de você. Fique quieto, fique quieto. 2 anos depois, Faraó sonha. Faraó perturbado, o copeiro no mesmo lugar, com o mesmo copo na mão. Lembrei. Como que esquece do Zé no mesmo dia e 2 anos depois lembra do Zé? É porque era o tempo de falar. Há um tempo de estar calado. Glória a Deus. Recebe essa palavra aí. Não é que se esqueceram de você, é Deus que desconfigurou tudo para você ficar na tua. Há um tempo de estar calado, mas o tempo do copeiro falar vai chegar na tua vida. Vai chegar. Aí o copeiro fala, José sai de baixo para trabalhar em... Neemias entendeu. 4 meses de silêncio. Agora o rei Artaxerxes pergunta: o que você quer? O tempo de falar chegou. Acredita que esse tempo vai chegar? Eu não vou profetizar nada mais do que a Bíblia, mas a Bíblia eu posso. Vai chegar o tempo do Xerxes abrir a boca e dizer: o que queres? 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 Salmo 126, 2: a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Vai chegar o tempo de você abrir a boca. O tempo é uma ferramenta de Deus. É a primeira coisa que Neemias nos ensina no capítulo 2. A segunda coisa que Neemias nos ensina no capítulo 2, irmão, está no versículo 5.
Eu disse ao rei: se for do teu agrado, ó rei, e se o teu servo tem achado graça à tua vista, me envia para ajudar. Me envia para ajudar. Terceira vez, me envia para... Sabe o que Neemias está ensinando para nós, irmãos? Para realizar a obra de Deus, eu preciso ser enviado e não entrão. Acho que você lembrou de alguém, hein? Eu acho que esse silêncio, se você lembrou de alguém. Neemias tinha moral com o homem, mas mesmo sendo quem era, ele não foi de entrão bicudo. Eu quero. Eu sei que o Senhor já quer saber o que eu quero. Eu quero, mas eu não posso se eu não for enviado. Amém ou não? Amém, irmãos? Deixa eu falar para você. São 5 anos e eu acredito que o pastor João deve ter tido pelo menos 4 problemas nesses 5 anos aí. Mas biblicamente, irmãos, o entrão, ele sempre vai gerar prejuízo, irmãos. A Bíblia conta para nós uma situação do ministério de Eliseu, que o Eliseu falou assim, ó, para o seu moço. Não foi para os moços, foi para o seu moço, era o obreiro mais perto. Coloca a panela ao fogo e faz um cozido aí para a classe teológica comer. Não foi para a classe teológica, era os filhos dos profetas? Coloca a panela ao fogo e faz aí um angu para a gente se alimentar. Só que a mensagem foi para um moço. Só que um dos alunos ouviu a conversa e saiu para o campo. Só que ele saiu sem ser enviado. Aí é ruim, irmão. Pensa num obreiro ruim. Estava na sarda. Aqui em Indaiatuba não acontece isso não, irmão. Aonde eu moro, na cidade de Itu, tem bastante. Aqui em Indaiatuba não tem isso não. Saiu para o campo sem ser enviado. Foi lá, viu uma plantinha bacana e falou que top. Vai essa mesmo. Tá. Não sabia que tinha veneno. Jogou na panela, a hora que cozeu aquilo, que mandaram para dentro, alguém gritou: morte! Sabe por quê? Porque o entrão não traz vida, traz morte. Ministério de obreiro entrão não dá vida. Pode até chegar no campo, mas vai gerar morte. Não seja entrão, hein? Enviado. Quantos enviados nós temos aqui nessa noite? Se você já andou dando uma de entrão, peça desculpa para o Espírito Santo e diga: eis-me aqui na área que o Senhor quiser. Moisés, irmãos, Moisés aprendeu, escute isso, irmãos, que o entrão não cabe no propósito de Deus. O propósito de Deus tem uma medida, e essa medida não cabe gente entrona. Ah, Marcelo, você está de brincadeira, hein? Tô nada, mas achei na Bíblia isso aí. Achei na Bíblia. Lembra do diácono Estevão? Pregador que pregou uma mensagem, só mataram ele? Estevão. Que mensagem. De Abraão até Cristo. Quando chegou em Moisés, pastor João, lá em Atos 7:25, não abre agora não, só anota para você ler na sua casa, que de repente você vai duvidar de mim. Mas em Atos capítulo 7, versículo 25, Estevão pregando sobre Moisés, ele disse assim, ó: seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. O que está acontecendo? O que Estevão está dizendo é que quando Moisés cresceu e saiu para o campo, ele viu um egípcio maltratando um hebreu, lembra? Ele olhou para ambos os lados, não viu ninguém e falou: a minha oportunidade de fazer o meu pé de meia no ministério. Vou matar esse cara, vou livrar o hebreu, e os hebreus vão entender que eu sou o libertador. É isso que Estevão está dizendo. Só que Moisés tinha 40 anos. Quantos anos, irmãos?
Nós somos tendenciosos a acreditar que Moisés recebe a chamada na sarça no capítulo 3, quando Deus se manifesta ali. Quando Deus se manifesta na sarça, Moisés tem 80 anos. Só que com 40 anos ele já tinha convicção da chamada. Como que ele sabia? Não sei, porque a Bíblia não mostra, mas ele sabia. Porque Estevão disse: eu vou matar ele e os meus irmãos vão entender que eu sou o libertador. Então ele não ficou sabendo da chamada com 80. Com 80 ele foi chamado, com 40 ele tinha convicção. E aí Moisés entende que o entrão não cabe no propósito. Por quê? Porque em Êxodo 2,15 ele tinha matado e agora ele teve que fugir do Egito. Moisés foge com 40. Mas também depois de 40 anos Moisés aprende que no ministério eu não entro, é Deus que coloca. Vou ler de novo, hein? Vou ler de novo, tá aqui, ó, meu celular, depois se quiser eu mando um print para você. Moisés aprende que no ministério eu não entro, é Deus quem coloca. Porque com 40 anos de idade ele tentou ser entrão. Vou matar, os meus irmãos vão entender que eu sou o cara da vez. Teve que fugir. Mas com 80 anos ele está dentro de um deserto, cuidando de ovelha que não é dele. E Deus desce numa sarça dizendo: chega perto, tira a sandália dos teus pés. Sandália dos pés, tira a sandália, tenha contato mais perto com a terra, porque quando eu chego o lugar é santo, eu quero contato de perto, quando você chega mais perto de mim, eu estou te enviando. Com 40 você tentou entrar, entrão, teve que fugir, mas agora você não vai entrar, é eu que te coloco, estou te enviando, estou te enviando, estou te enviando. Fora do tempo, Moisés, você foi um entrão, mas dentro do tempo, dentro do meu tempo, eu te envio para uma grande obra. Neemias disse para Xerxes: eu tenho vontade de fazer, me envia. Sabe quem que é o Xerxes aqui nessa noite? Ainda bem que é a minha terceira vez, que se fosse a primeira alguém ia falar: tá puxando sardinha para voltar, né? Mas já é a terceira. Então, não faça, não seja entrão. Não vá atropelando, não vá colocando os carros na frente do boi. Vai dar tudo errado. Mas se o Xerxes te enviar, vai dar certo. Amém ou não? Acho que vocês não gostaram dessa não. Terceira lição para a gente finalizar. No capítulo 2. Você lembra do tema, né? Você lembra que eu falei que o capítulo 2 tem lições que nos prepara para viver, prosperar nos céus. Então, ele vai ensinar para nós que o tempo é uma ferramenta, não se desespera. Segundo, ele vai ensinar para nós: seja enviado, não entrão. E agora ele vai ensinar para nós: seja obreiro ou não obreiro, preparado. Sabe qual que é o tema dessa mensagem aqui? Eu não falei no começo, mas eu coloquei aqui no meu esboço: preparação e oportunidade. Tá aqui, ó. Melhor dizendo, o preparo e a oportunidade. Se alguém falar assim: o neguinho lá pregou o quê? Pode falar: o neguinho pregou sobre o preparo e a oportunidade. Porque tem um monte de gente orando, pedindo oportunidade, só que é relaxado no preparo. Como que Deus vai te dar a oportunidade se você não se prepara? Ou eu estou falando besteira aqui? Então a terceira lição que Neemias vai ensinar para nós: seja preparado. Porque a hora que o Xerxes, aonde que está? Está no versículo de número 7 e no versículo número 8. Não precisa ir não, eu conto para você o que está acontecendo. O rei falou assim: volta quando? Volta o dia tal. Beleza, está liberado, pode trabalhar. Só que olha o que é um cara preparado. Estou em Suzã, Jerusalém, aproximadamente 1.500 quilômetros. Longe. Não tinha Chevrolet, não tinha Hyundai. Longe. Automaticamente, se é longe, pode dar algum desacerto no meio do caminho. Mas eu sei
que a Babilônia caiu pela espada da Pérsia, e é a Pérsia que manda no mundo. Então, se é a Pérsia que manda no mundo, abaixo de Deus, o homem mais alto da terra é o Artaxerxes. Então, olha o preparo de Neemias. Eu vou, mas eu quero cartas. Você quer cartas para quê? Eu quero cartas de trânsito. Eu quero cartas para transitar. Porque se daqui lá alguém me barrar, eu esfrego a tua autorização na cara dele. Eu digo, aqui não é entrão não, aqui é enviado. Aqui tem o carimbo do homem. Aqui tem o carimbo do Deus Todo-Poderoso. Só quem acredita, o que é isso? Eu vou passar por muitas cidades até chegar no propósito. Só que para chegar no propósito tem um processo. Eu vou passar por muitos processos. E eu preciso ter a carta de autorização. O Senhor me dá? É como se fosse um sem parar hoje no carro. Chega no pedágio e passa direto. Me dá essa carta. Sabe o que é isso? Eu não saí ainda para a obra, mas eu estou me preparando para eventuais problemas. Se Deus ainda não te enviou, é tempo de preparo, irmão. Se prepara. Se prepara para não acabar o gás no meio da chamada. Esses jovens que estão aqui, futuros grandes pregadores do Evangelho, abastece hoje para que o combustível ministerial não venha acabar no meio da caminhada. Alguém apontar o dedo e dizer, sabia que era fogo de palha. Não é fogo de palha, é a mão de Deus. Se prepara hoje, me dá carta para pisar em todos os territórios e chegar no propósito de Jerusalém. Outra carta que eu quero também. Quero que o Senhor mande uma carta para Asaf. Eu sei que Asaf é um grandão do teu palácio aí, e ele manda em todas as florestas do rei. Mas por quê? O que você quer com Asaf? Quero madeira. Lembra que o Hanani falou? As portas estavam queimadas. Poxa, se a porta está queimada, precisa o quê? Madeira. Aí eu vou chegar lá para fazer encomenda, para esperar entregar madeira para mim? Então para quê esperar chegar? Porque se eu chego em Jerusalém sem madeira, eu vou ficar de mão no bolso, né? Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Só que eu não posso trabalhar agora porque eu tenho que esperar chegar. Só que Deus não te chamou para ficar com a mão no bolso olhando para cima. Deus te chamou para trabalhar. Então, se tem um período para você caminhar, se prepara hoje, para a hora que chegar lá, a madeira já estiver pronta para você arrumar a porta que está queimada. Olha que homem, Neemias. Que cabeça. Nem parece que é gente, né? Parece que é um anjo, né? Cara preparado, obreiro. Então você percebe que ele é um obreiro preparado. Quando ele pede as duas cartas, ele está dizendo para nós: vai chegar o tempo de eu trabalhar, mas se prepara para a oportunidade que Deus está te dando. Porque biblicamente, irmão, tem pessoas que esperam a oportunidade para se preparar. E tem pessoas que se preparam para a oportunidade que vem. De qual grupo você faz parte? Tem pessoas que esperam a oportunidade para se preparar. Mas tem pessoas que estão preparadas para a oportunidade que vem. Não está na Bíblia não. Tá sim. Porque um dia alguém gritou assim, ó, perto da meia-noite: aí vem o noivo! Era 10, meio a meio. 5 tinha azeite de reserva. Quem são elas? Aquelas que estão preparadas para a hora que a oportunidade chega. E 5 não tinha azeite de reserva. Quem são elas? Aquelas que esperam a oportunidade para se preparar. Lembra o que aconteceu? Ficou para fora. Então Neemias está dizendo: é noite de pedir carta para o homem, para que você esteja preparado para a hora que a oportunidade chegar para a tua vida. Esteja preparado. Cartas para trafegar sem impedimento. Cartas para Asaf, para eu ter matéria-prima. Tá? Então é mais ou menos assim, irmão. Se Deus te chamou para uma obra, é preciso preparo. Se Deus fez uma obra, uma promessa na tua vida para uma obra, se prepara. Sabe por quê? Porque hoje a gente vê um monte de gente apontando o dedo e zombando da obra de Deus. Por quê?
por causa de pessoas que não se prepararam como tinha que se preparar, e na linguagem atual, deu ruim, não é? Deu ruim. E Jesus, ele falou sobre isso. Quando Jesus falou sobre o preço de segui-lo, ele falou: ninguém que inventa, pastor João, de construir uma torre, sai igual um maluco construindo. Não. Quer construir uma torre? Primeira coisa, senta, papel e caneta, calculadora, calcula se vai ter condição de concluir a obra, para que não aconteça de começar a obra despreparado, fazer o alicerce e não conseguir concluir. E quando não consegue concluir, as pessoas apontam e dizem: sabia que não ia dar em nada. Para ninguém escarnecer de vocês, se prepara para o trabalho que eu estou te preparando. Se prepara, se prepara. Amém? Estou achando que você não gostou, irmão. Mas é isso. Ele vai trazer essas 3 preciosas lições para nós. Respeite o tempo de Deus. Não seja entrão. E esteja preparado. Porque de Suzã é o seu ponto de partida. Jerusalém é a terra do propósito. Mas no período do processo de caminhada, se prepara. Respeita o tempo. Seja enviado. Se prepara. Respeita o tempo. E seja enviado. A hora que chegar lá, vai dar certo. Vai dar certo. Vem aqui, irmã, para mim estourar o meu horário. Para finalizar agora no tema, para finalizar no tema. Então respondi. Respondeu para quem? Para os inimigos que estavam zombando. Ó, para os inimigos que estavam zombando. O Deus do céu, Ele nos fará prosperar. Opa, nos fará. Futuro. Eu fiquei pensando, esse Neemias aqui, né? Porque o rei já tinha deixado ele, sim ou não? Já tinha dado carta de trânsito, sim ou não? Já tinha dado carta para a floresta, sim ou não? Pô, já estava sendo próspero. Agora ele vai falar para os inimigos que Deus ainda vai prosperar? Aí tudo que ele já recebeu. Glória a Deus, né? Sabe o que incomoda Neemias? Quem recebeu autorização fui eu. Quem recebeu carta para caminhar fui eu. Quem recebeu carta para a floresta fui eu. Mas o que eu quero fazer em Jerusalém não é para mim, é para quem está lá. O maior segredo do ministério não é o que Deus dá para você, é o que Deus investe em você para você abençoar os outros. Então Deus vai me prosperar porque o muro está quebrado ainda. Mas o prosperar é eu levantar o muro. E quando eu levantar o muro, o beneficiado não sou eu, porque eu vou voltar para Suzã. O beneficiado é quem fica. Então na cabeça de Neemias, prosperidade não é o que Deus dá para mim, mas é o que Deus me usa para dar para os outros, para servir os outros. Quantos Neemias aqui? Quantos Neemias? Ó, prometo que é a última. Eu acho que foi esse obreiro aqui. Ele leu o versículo 17. Quando Neemias, ele estimula o povo. Vamos levantar. Está tudo quebrado. Tá? Está tudo bagunçado. E nós estamos vivendo hoje uma grande vergonha. Está aí no versículo 17. Tá? Para que não sejamos mais um opróbrio. Vamos nos levantar. Vamos fazer para deixar de ser uma vergonha. Então precisamos tampar as brechas para não sermos mais vergonha. Trabalho na área da segurança, né? Trabalho com eu e mais 13 seguranças. Já preguei, de 14 já preguei para uns 12. E na madrugada do penúltimo plantão, nós conversamos sobre Bíblia. Os camaradas gostam, não tem força, mas gosta. E lá por 2 e pouco da madrugada, um perguntou para mim: viu, na igreja evangélica tem muito escândalo.
ele não perguntou na maldade, foi o ritmo da conversa. Eu tive que falar para ele a verdade. Porque na verdade ele vê, mídias sociais mostram um monte de escândalo todos os dias. Então tem muita gente levando o nome de Deus e produzindo escândalo, produzindo vergonha. Só que eu entendo que está chegando o tempo de Deus levantar os Neemias. Para quê? Para começar a arrumar as brechas, para nós evangélicos deixarmos de ser vergonha e honrar. Tem muita gente, tem muito evangelho do lado de fora furado, e aí por causa da bagunça deles, queima a gente que tem integridade com Deus. Mas é você, Neemias, que Deus vai levantar para quê? Para eliminar a vergonha. Amém ou não? Amém ou não? Glória a Deus. Eu coloquei no meu esboço aqui, pastor João, mas eu pulei, porque não é para a igreja, agora é para o Senhor. Você recebe ou não? Quando Neemias falou para a galera assim, ó, vamos levantar, vamos deixar de ser vergonha, vamos fazer, a galera está ouvindo. Quando ele dá o estímulo, no versículo 18 ele diz assim, ó, então eu lhes contei. Para quem? A galera que estava ouvindo, a galera que foi estimulada a levantar para o trabalho. Então eu lhes contei como a mão de Deus foi sobre mim, bem como as palavras do rei que ele tinha me falado. Então Neemias está conversando com o povo, vamos levantar, vamos fazer, e o povo está ouvindo. Aí ele continua falando para o povo, mas eu preciso contar uma coisa para vocês, hein? Eu estou estimulando vocês aqui, mas a mão de Deus está sobre mim. Aí eu imagino um ponto de interrogação, irmão João, na cara de todo mundo. Aí ele vai explicar o porquê que a mão de Deus estava sobre ele. Aí ele conta o que Artaxerxes tinha falado para ele. Ele me liberou, ele me deu passagem, ele me deu madeira. A mão de Deus está nesse negócio porque o rei deixou. O povo se emociona na hora, porque quando você lê o livro de Esdras, você percebe que a obra, pastor João, ela foi embargada durante 14 anos. E quem embargou a obra 14 anos atrás foi Artaxerxes. Foi o mesmo rei que está liberando agora. Opa! Mas a obra só está sendo desembargada porque a mão de Deus estava sobre o líder. A hora que o povo ouviu que a mão estava sobre o líder, ó a conversa agora, não é Neemias, agora é o povo. E eles disseram, levantemos e edifiquemos. E assim eles fortaleceram as suas mãos para a obra. Sabe qual é a hora que o povo se levanta para fazer força? A hora que o povo vê a mão de Deus no líder. Então eu profetizo, pastor João, a mesma mão que esteve contigo 5 anos, ela continuará sobre a tua vida, guardando o teu intelecto, o teu espiritual, porque a mão do povo vai estar levantada. Quem recebe essa palavra, diga amém. Fica de pé, fica de pé. Eu oro para concluir, playback pode soltar. Playback pode soltar, eu oro para concluir. Pai nosso que estás no céu, que sondas de cima para baixo, aonde tiver um Neemias com um coração puro e verdadeiro, faça com que os mesmos entendam, ó Pai, a preciosa lição, ó Deus, que os separam de Suzã a Jerusalém, para viver a tua vontade, para efetuar a tua obra, para efetuar o teu realizar. Só quem é Neemias nessa noite, só os preparados, adore a Deus. No céu, que a letra aproveita, irmãos, não pode esse momento. descrever. O culto de hoje vai se encerrar em 10 minutos aproximadamente. Não mas se envolva com o céu. Os céus vão se envolver contigo através da palavra. Agora se envolva. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Glória a Deus. Ganha luta.